Aleluia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Tito, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui algumas coisas. E para que nós tenhamos uma perfeita compreensão daquilo que nós vamos nessa noite trazer, precisamos que você traga à memória aquelas verdades que já têm sido faladas, né? Eu tenho ministrado já há alguns dias em Gálatas, no capítulo 3, você lembra disso? Amém? Eu creio que foram 4 ou 5 ministrações, e havia uma verdade ali que eu sempre estava trazendo à tona, né? Que Paulo trouxe aquela verdade para os irmãos da Galácia. Ele falou que eles deveriam estar se aperfeiçoando no Espírito. Vocês lembram disso? Então, nós aprendemos pela palavra que, às vezes, nós estamos na igreja, estamos buscando a Deus, vamos dizer assim, desses termos, estamos desejosos de agradar a Deus e, desapercebidamente, nós estamos agindo de um modo natural, não é? Nós estamos nos aperfeiçoando não no espírito, mas na carne. Estão lembrados disso? Amém? Então, quando a Bíblia fala de carne, é comum as pessoas pensarem apenas nos pecados. Não é verdade? Quando a gente fala carne, a pessoa pensa pecado. Quando a Bíblia fala sobre carne. Mas pelo contexto da carta de Paulo aos Gálatas, nós entendemos que ali Paulo não está falando sobre pecado diretamente, o que nós conhecemos e consideramos como pecado, né? Porque ele disse, vocês estão fazendo tudo para Deus na carne. E é claro que ninguém conscientemente pratica pecado para agradar a Deus. Amém? Quantos nasceram de novo aqui? Amém? Você sabe bem o que é o pecado. Amém? Porque outrora nós vivemos no pecado. Amém? Outrora, antes, nós vivíamos no pecado. E agora, nós não vivemos mais no pecado. Não é? Então, quando você se converteu, foi justamente um rompimento com o pecado. E você entendeu pela palavra, pelo Espírito, por aquilo que Deus fez na sua vida, que pecado desagrada a Deus. Sim ou não? Amém? Então, é claro que Paulo não está falando de carne como pecado. Então, nós temos que ter essa compreensão, não é? Para nós podermos avançar na vida cristã. Um avanço na vida cristã. Tem que ter essa base, esse conhecimento, porque os Gálatas estavam falhando exatamente nisso. Assim como se você examinar outras cartas minuciosamente, você também vai perceber que algumas outras igrejas estavam caindo no mesmo erro. Né? De estar vivendo uma vida aparentemente agradável a Deus, na aparência. Ou seja, eles aprenderam uma vida religiosa. E Deus, irmãos, não se deixa levar por esforço humano, meramente natural. Deus não aceita raciocínios humanos. Amém? A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Amém? E todas essas verdades estão claras na Bíblia. Não é? Mas nós somos levados a uma vida de pouca produção espiritual, por não entendermos plenamente essas verdades. Nós precisamos compreender que as coisas de Deus são estabelecidas pelo Espírito. Sempre no Espírito. Sempre em Espírito. Jesus disse para aquela mulher no poço, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Em verdade. Amém? Então, não há como romper isso.
Como eu falei da outra vez, existe um abismo intransponível entre a carne e o espírito. Amém? Não dá para viver junto. Então, pensando nessas verdades, nós vamos ler algo aqui, e eu quero que você preste bastante atenção, porque, como eu estava falando, nós desapercebidamente praticamos coisas do modo errado. Nós temos a tendência de nos aperfeiçoar na carne. Nós trazemos uma tendência humana, natural, de querer empurrar em Deus os nossos motivos. Amém? Nós tentamos fazer as coisas para Deus na nossa própria força. E aí, por isso, você vê todo um sistema mundial. No mundo todo, irmãos, existem religiões. Não é? As pessoas dizem que a humanidade, as pessoas, elas não têm a consciência de Deus, ou estão fora. Eles estão fora na questão de conhecer plenamente a verdade. Mas toda religião que existe é uma busca por Deus. Toda religião que existe é uma necessidade e é uma ação humana no intuito de agradar a Deus. Agora, é claro que o pecado, Satanás, não é? Como é o príncipe deste mundo, engana as pessoas e muda até mesmo a verdade de Deus. Como Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 1. E mudaram a glória de Deus na imagem de homem, de répteis, quadrúpedes e assim por diante. Você está entendendo? É uma questão de engano. É uma questão de engano. Essa verdade foi mudada. Mas o homem deseja a verdade de Deus. Né? Agora, eles têm rejeitado a verdade e amado a mentira. Não é? Agora, novamente agora, né? Nós tivemos os nossos olhos abertos. Nós que já fomos iluminados. Nós que já conhecemos o Senhor. Nós que nascemos de novo. Que somos as primícias das suas criaturas. Né? Nós que fomos chamados para o seu reino de glória. Nós que estamos sendo transformados de glória em glória. Né? Nós que estamos em contato, em comunhão com Deus. Nós que temos a porta do céu aberta, livre acesso. Não faz sentido nós errarmos o alvo. Né? Por isso que Paulo, falando aos Gálatas, ele diz, insensatos Gálatas. Numa versão que eu tenho aqui, ele diz idiotas. É porque, tendo começado do modo certo, deixaram se enganar. Então, é o que eu estou falando. Nós já começamos do modo certo. Temos que avançar. Não é? Nessa consciência, irmãos, que temos que ter. A consciência é essa verdade. Você nasceu de novo. Um dia você foi um pecador e agora você é a justiça de Deus. Amém? Então, se um dia você vivia uma vida que desagradava a Deus e que desagradava até você mesmo. Porque, embora tivesse uma aparência de felicidade, uma aparência de realização, você sabe porque sabe que não era verdade. Era a operação do erro dentro de você. Amém? Era um desejo desenfreado de satisfação pessoal. E aí você era enganado, tentando se satisfazer, e cada vez você ia para um abismo mais profundo. Se é que existe, né? Essa coisa de abismo mais profundo. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E assim era a nossa vida. Era um abismo chamando outro abismo. Bebíamos para ficarmos bem, mas logo passava o efeito, então a gente tinha que beber mais. Alguns se drogavam e depois se drogavam mais. E assim por diante. E aí se prostituía e não se saciava e tinha que se prostituir mais. E assim por diante. Não é verdade? Sabendo que nós éramos dessa maneira, que nós tínhamos vivido tudo isso. Somos iluminados, recebemos a Cristo, somos completos, plenos, reconhecemos a vida verdadeira, a verdade. Amém? Se nós sabemos disso, nós devemos crescer nisso. Se nós experimentamos isso, não podemos nos conformar em retrocesso.
nem mesmo em parar, nem mesmo em estagnar. Amém? Então, nós precisamos avançar para aquilo que é a perfeição. Assim como Paulo disse, estamos indo, estamos olhando para o alvo, não é? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos avançando, vamos crescendo. Amém? Estamos crescendo e precisamos fazer cada dia mais firme a nossa vocação e eleição. Amém? Tendo essa consciência, nós precisamos nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corrermos a carreira que nos está proposta, olhando unicamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Então, eu queria que você lesse isso aqui comigo, né? Que é uma palavra que Paulo deu a Tito. Ele estava falando, tinha deixado Tito em Creta, que era uma, se não me falha a memória, era uma ilha, né? Lá, grega, para que ele colocasse em ordem as coisas que ainda estavam precisando ser colocadas em ordem. E aqui no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Amém? Veja, irmãos, Paulo está falando para o pastor daquela região, e ele usa um testemunho de alguém que ele chama de profeta deles, ou seja, era alguém que era da própria nação, que tinha uma linha religiosa, talvez cristã, desvirtuada, não é? E Paulo destaca que aquele profeta tinha falado algo sobre características daquelas pessoas, daquela região. Amém? Características culturais, características da personalidade. E nós sabemos bem disso, conhecemos bem isso. E precisamos estar conscientes disso na nossa vida. Amém? Que existem características culturais e de personalidade que cercam, que estão sobre nós de alguns lugares. Cada região tem sua cultura. Amém? E essa cultura é um conjunto de costumes, de informações, né? De aprendizados que são vivenciados pela pessoa. Amém? E na visão de Paulo, que Paulo fala para eles sobre isso, Paulo disse: o testemunho é verdadeiro. Ou seja, Paulo estava dizendo para os cretenses que eles realmente eram feras, eram mentirosos. Olha as características desse povo. Mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Amém? Essas coisas eram características daquele povo, daquela região, daquele lugar. São coisas não boas, não é verdade? São características ruins, que estavam impregnadas de um modo tal que era comum as pessoas procederem daquela maneira. Amém? Era comum as pessoas procederem assim. E nós, irmãos, precisamos compreender que nós carregamos conosco também algumas características que são regionais, que são familiares, são culturais e que são contrárias à vontade de Deus, que são carnais,
Se nós não compreendermos isso, nós não vamos ter a capacidade de aperfeiçoamento em Deus. Amém? Nós sabemos, por exemplo, que o povo brasileiro tem uma característica de insubmissão. Amém? O povo brasileiro tem uma característica, se você for para outro lugar, eles vão falar, é um povo meio luxurioso. Você sabe o que é isso, né? Tem uma tendência para luxúria, para coisas sensuais, pecados sensuais. Então, algumas outras nações têm o Brasil como destino de turismo sexual. Amém? O Brasil é um dos maiores mercados mundiais de mídia pornográfica, de produção e de venda e de consumo. Ou seja, faz, vende e consumo, faz tudo, né? Você está entendendo? Então, são coisas que estão arraigadas de um modo comum em nós. Em nós, que eu falo da nação. Se a gente puxar para o Ceará, tem características de cearense. A gente que viaja, né? O povo diz assim, rapaz, eu gosto tanto de cearense, porque cearense é um povo alegre. Você está entendendo? Desculpa aí os baianos, né? Mas o pessoal fala do baiano e diz, é o quê? É o quê? Ó, não sou eu que estou dizendo. Você está entendendo? Então é característica daquele povo. Amém? Isso quer dizer que todo baiano é preguiçoso? Não. Mas quer dizer que eles têm um comportamento geral de um modo tal que leva as pessoas a taxarem aquele povo, né, de um estado como preguiçoso. Você está entendendo? Amém? Os cretenses são mentirosos. Bestas, feras ruins, bestas ruins. E eram também ventres preguiçosos. Né? Olha só, 3 características terríveis daquele povo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque se aqui está escrito, é para o nosso ensino. Amém? Se está aqui, é para o ensino nosso. Então, eu queria ler aqui nessa versão que está disponível aqui para mim, e eu creio que alguns até já têm, porque eu já vi gente falando dela aqui. Então, eu vou dizer qual é. É a versão ampliada do Novo Testamento, certo? Não está à venda. Amém? Já falando para o pessoal que gosta de comprar, né? Ainda não está à venda. Então, é só uma coisa que fizeram aqui e nos disponibilizaram. Então, eu gostaria que não colocassem aqui, porque eu quero que vocês escutem como isso é tão importante ao ponto de Paulo trazer uma severa repreensão para aquele povo. Veja só, diz assim, um dentre eles, um de seus próprios profetas, disse, os cretenses são sempre mentirosos, animais que ferem, glutões, ociosos e preguiçosos. Aí ele diz assim, este relato deles é realmente verdadeiro. Por ser verdadeiro, olha só, ele está dizendo para o pastor deles, presta atenção, aquele povo tem aquela característica, por ser dessa maneira que eles são, ele diz, repreenda-os energicamente, trate duramente, até mesmo severamente com eles, para que eles possam ser sadios na fé e livres do erro. Amém? Para que eles possam ser sadios na fé e livres do erro. E possam mostrar sua sanidade, deixando de dar atenção aos mitos e fábulas judaicos, ou às regras estabelecidas por meros homens que rejeitam e voltam suas costas para a verdade. Você entendeu? Muito forte, né? Muito pesado isso. Então, eu vejo que Deus não
se deixa levar ou não se deixa, ele não aceita os nossos vícios, algumas características nossas pessoais. Amém? Deus não aceita alguns posicionamentos que às vezes nós temos costumeiros nossos. Amém? Às vezes, irmãos, nós dizemos assim, não, mas a minha criação foi dessa maneira. Amém? Não, mas eu fui criado assim. Deus não aceita isso. Amém? Deus não aceita, irmãos, esses nossos gostos pessoais, essas coisas que nós até falamos com orgulho. Uma das características do cearense que eu sei é o orgulho. Eu sou cearense. Não estou falando mal dos cearenses por ser de fora, não. Eu sou cearense. E cearense é orgulhoso. Tem uma característica de ser orgulhoso. Amém? O cearense, se você vê ele em alguns ciclos, em algumas questões de autoridade, eles não se rebaixam para ninguém. Eles querem ser os tops de tudo. Né? Então, o cearense tem muito essa questão do orgulho nele. E eu vou dizer uma coisa, irmão, se nós não reconhecemos essas coisas minuciosas em nós, coisinhas pequenas em nós somos prejudicados. Veja que Paulo disse aqui. Vou pegar aqui. Esse bicho fica apagando. Paulo diz assim, olha. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que eles sejam o quê? Para que eles sejam o quê, irmãos? Sadios na fé. Veja bem, essas coisas prejudicam a nossa fé. Paulo está dizendo, repreende eles. Chama a atenção deles. Seja duro com eles. O pastor, viu? Amém. Está dizendo que o pastor deles, que era Tito chegou naquele lugar e aquele povo tinha certas características, tinha certos comportamentos, amém, que era necessário que ele, o pastor, porque agora na igreja é outra vida, porque existe um modo correto de andar na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Aquele homem que veio de fora, que era um cara estrangeiro, amém? Que tinha defeitos também. Estava se aperfeiçoando na palavra e na fé, não é? Você vai ver Paulo falando para Tito, ele diz assim, foi por isso que eu te deixei em Creta, para que tu pusesses em ordem coisas que precisavam ser postas. Estava demonstrando, parece que Tito estava querendo voltar atrás, e Paulo estava dando uma força para ele. Então, pela palavra, através da palavra, através do conhecimento da palavra, Tito ia mudar características daquele povo. Amém? Por quê? Porque Tito e Paulo queriam um povo de uma certa maneira? Não, irmãos. Porque algumas coisas nossas culturais, alguns comportamentos familiares que nós temos da nossa criação, vão prejudicar a nossa fé. Amém? Muitas pessoas, irmãos, não têm sucesso na fé, porque ainda estão vivendo a vida cristã carregadas com próprios conceitos naturais, com próprios conceitos que eles adquiriram durante um certo tempo na sua caminhada, ou com costumes de família. Amém? E aí elas não sabem porque não têm sucesso na vida cristã. Amém? O povo cearense, por exemplo, é um povo muito alegre e muito brincalhão, né? Além de nós já termos essa tendência de sermos brincalhões, né? Todo mundo a palavra que nos dão é irreverente. Como é que chama uma pessoa assim, bem brincalhona, bem alegre?
Hã? Não é irreverente? Sim ou não? Não é? Quando vai fazer tem uma coisa, a pessoa diz, é uma coisa bem irreverente, bem tal, né? São pessoas bem irreverentes. Mas se você examinar o que significa a palavra irreverente, você vai saber que é irreverente. É que não tem reverência. Falta de reverência. Falta de respeito. Você está entendendo? Falta de respeito. Tem cearense aqui? Amém. Glória a Deus. Por exemplo, eu tenho identificado que essa é uma das características nossas que tem nos prejudicado na compreensão da palavra de Deus, de princípios que estão estabelecidos na palavra. Amém? Estão estabelecidos na palavra, que Deus não vai mudar por nossa causa. Que Deus não vai mudar por causa dos carences. Deus não vai romper princípios que ele estabeleceu, que são desde a eternidade, só porque tem um povo que aprendeu a ser alegre, descontraído e reverente. Amém? Você junta a nossa irreverência de cearense com a insubmissão, que é comum aos brasileiros, talvez por causa, né, se tornou comum por causa da ditadura militar, né, do tempo dos militares, que é taxado de ditadura militar. Eu não sei, não posso dizer isso. Mas por causa da irreverência, por exemplo, nós ultrapassamos a linha das autoridades. Existe um princípio bíblico chamado submissão. Amém? Aleluia. Parece que tem, a maioria não sabe, mas alguma parte que fez o rema aqui sabe que tem uma matéria no rema chamada submissão e autoridade. Amém? Então, existe um princípio na Bíblia que é submissão. E existe outro princípio que é chamado autoridade. E por causa da irreverência, nós, eu estou me incluindo, perdemos algumas vantagens. Deixamos de desfrutar de coisas que só estão reservadas debaixo do âmbito da autoridade. A Bíblia diz o quê? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Você está entendendo? Sem contradição, o menor é abençoado pelo maior. Amém? Aleluia. Com relação à autoridade, nós vemos a Bíblia dizendo que existem principados e potestades. Amém? A Bíblia, na verdade, diz que Cristo foi colocado como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Amém? Que o nome dele foi dado para a igreja. E ele foi colocado acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir. Amém? E demonstra, em todo o seu contexto, que existem princípios de liderança, pessoas que foram colocadas em posição de autoridade. Paulo, falando sobre isso, ele fala muito em Romanos, no capítulo 13, não é? Eu posso até ler isso aqui, porque é tão interessante, que vai servir para exemplo do que eu estou falando, para um exemplo pleno, resumindo, né, o princípio. Eu até já falei disso aqui, mas é sempre necessário ouvirmos as mesmas coisas, né? Diz assim no versículo 1 do capítulo 13 de Romanos, diz assim, todo homem, diga todo homem, isso inclui as mulheres também, viu? Porque mulher também é homem. Ok? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não
proceda de Deus. Diga, não há autoridade que não proceda de Deus. Agora diga isso para você mesmo. Amém. O que a Bíblia está dizendo? Você acredita na Bíblia? A Bíblia está dizendo, irmãos, que toda autoridade vem de Deus. Isso começa onde? Na família. Começa na família, pai e mãe. Autoridades. Começa na família. Pai e mãe, autoridade estabelecida por Deus. Amém? Sai de dentro da família, vai para a escola, professor. Não está ali somente passando, porque está recebendo um salário, ele está lhe ensinando, não. Ele é uma autoridade naquele lugar, foi dada autoridade para ele. Amém? Saiu de casa, polícia é autoridade. Vereador é autoridade, e assim por diante. E vocês não precisam dizer para você. E a Bíblia diz que toda autoridade. Vou falar na igreja também, né? Que é para ninguém esquecer. Na igreja, pastor foi colocado como autoridade. Amém? Eu acho interessante essa questão da igreja, irmãos, porque as pessoas vão para os extremos. As pessoas vão para os extremos, e é tão interessante como as pessoas, por causa de costumes, por causa de aprendizados errados, elas vão para um caminho totalmente errado. Por exemplo, se eu ensinar você, como eu já fui ensinado e vejo aí todo tempo, irmãos, que o pastor é o sacerdote da igreja. Quantos já ouviram isso? O pastor é o sacerdote da igreja. Quantos já ouviram isso? Amém. Está errado, viu? O pastor não é o sacerdote da igreja. Amém? Na igreja, todos somos sacerdotes. Amém? Porque o sacerdócio é o serviço da antiga aliança que oferecia sacrifício e adoração. Amém? E que fazia intermediação entre Deus e os homens. O pastor não intermedia mais você com Deus. Nem com sua bênção, nem com nada. Desse tipo que eu estou falando. Amém? Então, o pastor não é sacerdote da igreja. O pastor é o líder da igreja. Ele é a autoridade na igreja. Você está entendendo? Ele vai à frente da igreja, não para Deus. Não é que ele vai à frente para Deus. Amém? Você está entendendo isso? É porque o Bené está aqui, né? É todo mundo. Mas eu não quero que você perca nada disso que eu estou falando. Quero que você entenda bem isso. Amém? A metade da sua bênção não está na minha mão. Amém? Como eu fui ensinado lá no início, tentaram me ensinar isso, mas eu não recebi, graças a Deus. Amém? Você não precisa fazer do pastor um confessor de pecados. Amém? Como fazem em algum lugar, onde você vai e entra naquele negócio lá e confessa os seus pecados. Amém? Você não precisa fazer do pastor esse tipo de confessionário, né? Um tipo de confessionário desse tipo, nesse modelo. Amém? Isso não quer dizer que você não vai falar dos seus problemas para o pastor, e nem dos pecados. Amém? Mas o pastor não tem autoridade de dizer que você está perdoado do seu pecado. Amém? Glória a Deus. Amém. Porém, o pastor é autoridade. E ele foi chamado para conduzir a igreja nessa terra. Amém? Conduzir para a palavra. Mostrar para as pessoas como modelo, como exemplo, como a própria Bíblia diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, presbíteros, pastorei a igreja de Deus, não como quem tem autoridade sobre eles, não como quem é dominador, não como dominadores,
mas servindo de exemplo para o rebanho. Esse é o modelo. Amém? A maioria não aceita isso, mas é a verdade. Amém? É o que está escrito na palavra. Ok? Então, em termos de organização, porque a igreja precisa ser organizada, e não é a igreja quatro paredes que precisa ser organizada, não. Porque eu sei que tem princípios por aí também que estão sendo espalhados, que a igreja não precisa de pastor. Isso também é antibíblico. Pregam que a igreja não precisa ser uma organização, e ela precisa estar organizada. Amém? Ela é um organismo organizado. Por isso que a Bíblia fala sobre pastores, presbíteros, diáconos. Você vai ver a igreja se organizando lá no início do capítulo 6. Haviam os apóstolos, havia uma necessidade. Os apóstolos não podiam deixar de fazer o que tinham que fazer, que era a liderança espiritual. Amém? Que era a influência espiritual, era a ministração da palavra, era a ministração das coisas espirituais. Para servir às mesas, então, foram estabelecidos diáconos. Então, a igreja tem uma organização, sim. Amém? E nessa organização, na igreja local, Paulo estabeleceu, por exemplo, Tito. Disse, Tito, vá lá. Fique aí em Creta. Foi por isso que eu te deixei em Creta, para você organizar. Coloca em ordem. Você está entendendo? Lá em Hebreus, dizem que foi o mesmo Paulo que escreveu. Ele disse que os irmãos precisavam ter os seus pastores ou seus líderes em alta estima. Amém? Submetendo-se a eles. Amém? Submetendo-se a eles. E nós precisamos, irmãos, dessa linha, dessa ordem organizacional, dessa hierarquia, vou usar a palavra, amém? Vou usar essa palavra de hierarquia, não gosto dela, mas vou usá-la, para que a igreja possa crescer. E como eu estava dizendo, pela irreverência que nós temos, nós rompemos alguns princípios de submissão e autoridade. Amém? Estabelecidos por Deus. Por causa da irreverência que nós temos. Nós tratamos pessoas que estão em autoridade de qualquer maneira. Nós não temos medidas para as brincadeiras. Nós não temos freios na nossa língua. E por isso nós somos prejudicados. Então ele diz aqui, diga de novo, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém? Aí ele diz assim, ó, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Amém? Você sabia, irmãos, que é como eu estou falando, às vezes nós não fazemos isso conscientemente? Você sabia que foi por causa de um posicionamento como esse que Ananias e Safira morreram? Eu fico me imaginando e eu gosto de me colocar em algumas situações da Bíblia, eu me coloco mais ou menos como se eu estivesse lá naquele lugar, né? E eu penso que Ananias e Safira, todo mundo sabe a história, ou quase todo mundo. A igreja estava ofertando, estava dando tudo, né? Vendendo terras e dando para a igreja, dando dinheiro para a igreja, doando terrenos para a igreja. Amém? Tem na Bíblia, viu isso? Doar terreno, essas coisas, está tudo na Bíblia. Amém? Você pode criticar, você pode falar mal, dizer que não, mas está lá. Estava doando as coisas na igreja. E Ananias e Safira combinaram vender um terreno e, naquele terreno, reter uma parte e dar o dinheiro para os apóstolos, e dizendo que aquele dinheiro era o valor total. E eles, irmãos, e todo mundo sabe que diante de Deus eles não iam fazer aquilo. Eles não iam chegar diante de Deus, porque a gente sabe que Deus vê tudo, sabe tudo. Quem aqui não sabe disso? Quem não sabe que Deus sabe todas as coisas aqui? Me diga aqui. Deus sabe tudo.
Amém? E eles, como judeus, também sabiam disso. Amém? Mas naquele momento, eles olharam para a circunstância, ou seja, um pescador, Pedro. E eles disseram, Pedro não vai saber quanto foi. Pedro nem é corretor de imóveis para ter noção de quanto foi aquele negócio. Ele é pescador. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pega o dinheiro, vende o terreno, pega o dinheiro, dá uma parte e diz que foi tudo. Por não reconhecer a Pedro, por achar que ali estava apenas um homem, um pescador. Por não discernir o corpo. Nós vamos cear hoje. Por não ter o discernimento do corpo de Cristo, dessa hierarquia, entre aspas, que eu gosto de botar entre aspas, mas dessa fundamentação de autoridade de homens que Deus estabeleceu na sua igreja. Homens estabelecidos por Deus. Eles mentiram e morreram. Porque quebraram um princípio, sem se aperceber. Você está entendendo? Em princípio, sem se aperceber. Cegados, né? Deixaram Satanás encher o seu coração. Foi assim que Pedro disse. Não foi uma coisa totalmente enganada, eles perceberam. Pedro disse, Satanás encheu o coração. Você está entendendo? Então ele diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aleluia. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E aí, irmãos, quando você está num posicionamento desse tipo, você pode dizer, todo dia, acordar de manhã e dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem gente que não entende, nem você dizendo, né? Você pode se acordar e dizer isso, não vale nada. Você está entendendo? Porque o próprio Jesus disse, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aquele que resiste à autoridade vai trazer sobre si mesmo. Não é Jesus que vai condenar. Não é ninguém que vai condenar. É a própria pessoa que está trazendo condenação para ela. Amém? Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Princípios espirituais. Não é uma praga que Deus está jogando, não é a praga que Paulo está jogando, mas são princípios espirituais estabelecidos na eternidade. Que Deus não vai mudar por causa de um cearense. Amém? Irmãos, foi isso aqui, condenação. Rompeu a linha, condenação. Traz condenação. Você está entendendo? Então, às vezes, nós temos comportamentos que passam essa linha. Ultrapassam a linha da submissão, da autoridade. E nós não sabemos porque algumas coisas da nossa vida não funcionam. Mas é porque estamos debaixo de condenação, que nós mesmos nos colocamos. Amém? Eu sei que sai pouco amém nessa hora. Mas nós precisamos corrigir algumas coisas na nossa vida. Amém? Nós precisamos, irmãos, tratar princípios de rebeldia que estão em nós por causa do pecado. Existem princípios de rebeldia na carne, no homem natural, por causa do pecado que está no mundo. Amém? A gente traz isso de criação. A gente não quer, não é comum se submeter. Amém? E hoje, mais fortemente, porque está acontecendo aí, tem movimentos aí de libertação, né?
movimentos de empoderamentos que estão rompendo as linhas de autoridade. E às vezes nós estamos dentro da igreja abraçando isso. Abraçando esses tipos de movimento. Tem crentes que eu vejo na internet falando mal do pastor, dos pastores. Não, mas eu falo mal daquele outro pastor lá. Autoridade estabelecida por Deus. Você está entendendo? Na igreja. Aí eu falo mal é do outro. Cuidado. Amém? Falar mal não leva ninguém a lugar nenhum. Falar mal não produz nada de bom na tua vida. Amém? Nós, eu estou falando nós. Porque isso é para mim também. Devemos aprender, amém? A falar mais bem. Porque falar mal não traz nada de bom. E se nós não temos nada de bom para falar, então vamos não falar o mal, fica calado. Amém? As pessoas, irmãos, falam mal de um homem que a igreja dele tem, no Brasil, milhares de pessoas. E muitas pessoas são curadas e milhares de pessoas curadas. Mas os crentes falam mal dele. Crentes falando mal deles. Você está entendendo? Deles. Não, mas é porque eu sei pela palavra e não sei o quê, não sei o quê. Quem te colocou como defensor? Quando Deus te estabeleceu como apologista? Ou apologeta? Hein? Não, mas é porque eu fico revoltado, pastor. Mas tem tanta coisa para você se revoltar na sua própria vida. Você está revoltado com uma coisa que não diz respeito a você, porque a igreja tem um dono? Tem tanta coisa para você ficar revoltado em você mesmo. Ah, meu Deus do céu. Você fica revoltado com coisas que você não faz, você não move uma poeira, um grão de areia desse assunto. Amém. Ah, mas eu fico revoltado, pastor. Irmão, para com isso. Já que tu vai se revoltar, se revolta com pecado. Não é? Se revolta com essa revolta. Se revolta contra ela, se posiciona. Amém? Às vezes, irmãos, eu me pego falando demais. Eu mesmo me pego falando demais. Não é? Falando até mesmo coisas que eu sou, como pastor, eu resolvo. Da igreja. As ovelhas que estão debaixo do meu pastoreio, elas estão na minha alçada, né? Que estão debaixo do meu pastoreio, estão dentro do meu âmbito de revolta. De ficar posicionado em algumas coisas, né? Mas mesmo assim, irmãos, eu vejo que às vezes eu passei do limite falando do erro de alguém. Você está entendendo? Que eu não deveria ter feito aquilo do modo que eu fiz. Falado do tanto que eu falei. E aquilo está debaixo da minha jurisdição. Entenda isso. Amém? Porque se você não sabe, eu tenho a ver com a sua vida. Agora, se você não quer, você tem que sair daqui para outro lugar. Mas enquanto você estiver como ovelha nessa igreja, eu tenho a ver com a tua vida, sim. Agora, não vou me meter na tua vida, não. Amém? Só entre se você me permitir para falar algumas coisas. Mas aqui tem uns que estão bem próximo de mim, dentro do âmbito do trabalho da igreja. Nesses eu posso chegar sem eles me pedirem, porque eles já se expuseram quando se aproximaram. Amém? Então, quando você aceita trabalhar na igreja, você está dizendo, pastor, eu estou chegando perto. Amém? Então, irmãos, eu olho o seu Facebook, sim. Olho. Eu olho algumas coisas que você nem percebe. Se você chegou perto. Você está dizendo, porque quem trabalha na igreja, irmãos, está chegando perto. Amém?
Acho que vai ter a ver com a minha vida, sim. Porque todos devemos ser exemplos, todos, como cristãos. Amém? Mas aqueles que trabalham na igreja, irmãos, eles assumiram mesmo, botaram a cara para a tapa. Decidiu trabalhar, decidiu estar perto, é você abrir a sua casa. Porque você está assumindo na igreja uma posição de autoridade. E eu lhe mostro na Bíblia, que você ama, as passagens que falam sobre quem é colocado na igreja como posição de autoridade. Amém? O próprio Paulo falando para Tito, se você ler a carta de Tito, você vai ver ele dizendo: foi para isso mesmo que eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas que ainda precisam ser colocadas, e que estabeleças presbíteros, homens irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Que não possam ser acusados. Você está entendendo? Se você for lá para os diáconos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, você vai ver as qualificações dos diáconos. Se você for olhar lá em Atos 6, logo quando eles foram escolhidos, tem que ser homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e boa reputação. Boa reputação. Está entendendo? Boa reputação. Então, como eu posso estabelecer alguém que eu não sei a reputação? Que eu não conheço a reputação? Amém? Então, irmãos, a minha mãe disse: quem não pode com pote, não pega na rodia. A minha mãe dizia isso, né? Os mais jovens não sabem o que é isso. Pesquisa na internet. A rodia é aquele bicho que botava na cabeça para carregar o pote. Aquele panozinho que a pessoa fazia assim, botava e botou a rodia na cabeça, tem que levar o pote. Você está entendendo? Amém? Graças a Deus que eu estou falando disso descontraídamente. Mas é um assunto sério. Amém? Precisamos atentar para essas coisas, irmãos. Porque se nós estivermos tão acomodados no nosso modo de ser, eu sou assim mesmo, a minha família é assim mesmo, e tal, prejudica a nossa fé. Amém? E aí nós, como eu estava falando, isso aqui foi só para provar a você que existem princípios estabelecidos que Deus não vai romper. Amém? E se nós não observamos, somos prejudicados. Amém? Entramos em prejuízo, irmãos. E nós não fomos chamados para ter prejuízo. Amém? Você é crente, você não foi chamado para ter prejuízo, não. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Nós fomos chamados, irmãos, para ter uma vida plena. Amém? Para ser felizes. Ou mais que felizes. É o que a Bíblia diz. Que nós somos mais que felizes, bem-aventurados. Bem-aventurados. Amém? Então, às vezes, nós estamos vivendo vida de derrota, não sabemos por quê, mas é porque nós estamos deixando de lado princípios. Amém? E esse deixar de lado é porque nós não percebemos algumas coisas que estão lá na raiz. Amém? E eu, irmãos, eu tenho querido tirar muitas coisas da minha vida. Amém? Eu tenho querido tirar esses tipos, alguns comportamentos, algumas coisas que eu percebo que são repetitivas, para que eu possa crescer. Eu não quero a minha fé prejudicada. Eu não quero ter minha fé prejudicada. Amém? E eu aconselho você também não. Amém? Então, nós carregamos algumas coisas em nós. Precisamos reconhecer isso. Você precisa fazer análise da sua vida e saber o que é que você tem trazido para dentro do evangelho, de uma vida cristã, uma vida que era para começar do zero, porque nós fomos feitos novas criaturas, e a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
Amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Mona Lisa falou aqui sobre criação de filhos. Domingo passado. E a Mona Lisa disse, não, tem uma hora que você tem que fazer o que a Bíblia diz, corrigir com a vara. Mas aí o que é que diz? Não, mas hoje em dia já provou. Né? Já está comprovado pelos psicólogos que a Bíblia está errada. A pessoa não tem coragem de dizer isso. Amém? Mas é o que está dizendo, porque a Bíblia diz, aquele que retém a vara não ama o seu filho. Amém? Agora, a Bíblia também diz que o açoite é para as costas do tolo. Você não vai bater ou trazer a vara para o seu filho só porque você está com raiva de alguma coisa. Porque você está em TPM. Ou porque você, homem, está com problema no trabalho, porque lá brigaram com você, e aí agora você vai ter uma válvula de escape, não pode bater lá no chefe lá, porque vai botar você para fora, ou é porque é maior que você vai apanhar, e você vai bater no filho. Você está entendendo? A vara é para as costas do tolo. Se o teu filho está andando em astúcia, em tolice, ao ponto de você corrigir e ele não se emendar, sim. Usa. Mas a psicologia diz que não, mas a Bíblia diz que sim. Você está entendendo? A Bíblia continua sendo a verdade. Amém? A Bíblia continua sendo a verdade. E às vezes a gente traz essas coisas e não percebe que nós estamos saindo da palavra. Amém? Não percebemos que saímos da palavra. Eu sei, irmãos, nem sempre eu sou obrigado. Não, irmãos, tem criança que não precisa. Amém? Eu me lembro, a minha vida toda, você sabe quantas surras eu levei? Uma. Na minha vida toda. Eu levei uma surra. Entendeu? Só uma. E foi porque eu fiz uma coisa que realmente foi muito séria, né? Eu sumi. Eu tinha 5 anos de idade na época. Entendeu? Mas foi a única que eu levei. Não precisei mais. Nunca precisei. Minha mãe falava comigo, eu obedecia. Eu era obediente. Amém? Fui obediente a meu pai e minha mãe. Então, não era necessário, não precisava. Eu vi os meus irmãos apanhando, irmão. Eu sou o nono lá da minha casa, o nono. Entendeu? E eu vi minha mãe quebrar madeira nas costas dos meus irmãos, quebrar colher, concha. Sério? Então, a Bíblia diz que o sábio vê o mal e se desvia, né? Graças a Deus que eu era sábio, né? Fui sábio lá. Eu digo, rapaz, esse negócio aí não dá para mim, não. Né? Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que nós não podemos deixar os princípios espirituais de lado por causa de conceitos humanos naturais. Amém? Paulo chega a dizer para Tito, seja duro com eles. Tá bem? E eu tenho me posicionado agora, irmãos, aqui na igreja, de um modo um pouco diferente. E eu estou anunciando isso. Amém? Porque eu preciso mudar algumas coisas, algumas coisas aqui. Costumes errados. Amém? Comportamentos que não vão abençoar a sua vida, que vão te prejudicar. Amém? Que vão fazer você perder emprego porque você não sabe se comportar, como eu sei que tem gente aqui que já perdeu o emprego por causa de comportamento. Comportamentos que, se você ler a Bíblia e você atentar, você vai mudar. Amém? E Tito estava ali para aquilo, eu também entendo que eu estou aqui para isso. Amém? Não para deixar você viver uma vida cristã como um religioso.
Eu não vou deixar, irmão, você viver como um religioso. Amém? Não vou deixar. Eu estava falando hoje com a Thalita, conversando com ela sobre filho. Eu estava no local e o irmão falando sobre ter filho, ele disse, filho é caro. Filho é caro. Como eu não era, ele não tinha nada a ver comigo, ele era de outra igreja, e estava muita gente, eu não interferi. Mas se fosse alguém daqui, na hora eu interferi. Para falar a verdade da palavra. Filho não é caro, filho é bênção. Amém? Filho é bênção, filho não é caro. Não tenha medo, mulher, de engravidar por causa da crise, por causa da situação, porque não sei o quê, tem que pagar colégio, tem que pagar isso, tem que não sei o quê. Deus é o teu provedor. Amém? Ah, não, mas pastor, você não vê a situação? Não, veio a palavra. A palavra diz assim, eu vou falar assim. Você está entendendo? Nós precisamos mudar, irmãos. Precisamos corrigir algumas coisas. Estamos sendo levados pelo Jornal Nacional? Estamos sendo conduzidos pelo Jornal Hoje, pelo Bom Dia Brasil? Não. Amém? Quem conduz a nossa vida? Deus ou Bom Dia Brasil? Amém? Aleluia. É Deus, irmãos. Amém? Então nós precisamos abandonar essas coisas, né? Abandonar essas influências. Veja aqui Paulo dizendo. Diz assim, repreende-os severamente, para que eles sejam sadios na fé. Amém? Sabe que você pode ser enfermo na fé, fraco na fé? Ter sua fé prejudicada, não viver plenamente a vida que Deus tem para você? Amém? Aí ele diz assim, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Nem se ocupem com isso, nem com esses outros homens que são desviados da verdade. Isso quer dizer que para eu ter uma vida saudável, uma vida sadia na fé, uma fé sadia, eu preciso, às vezes, irmãos, cortar fora, expurgar da minha vida algumas influências. Amém? Algumas influências, pessoas que estão perto de mim, doutrinas que eu tenho ouvido em outra doutrina, amém? Que não trazem a verdade pura da palavra. Amém? Precisa se posicionar, irmão, você precisa ser mais criterioso. Ter mais critério nas coisas espirituais, irmãos. Isso vai salvar a tua vida, vai fazer você fluir na fé. Amém? Porque Deus faz essa separação, irmãos, ele não vai mudar por causa do que você gosta disso, gosta daquilo. Você está entendendo? Sabe, irmãos, eu lendo a Bíblia, um dia eu estava conversando com o pastor Reginaldo, e ele estava falando sobre Isaac. Quem conhece Isaac? Filho de Abraão, não é? E ele dizendo, rapaz, eu gosto do Isaac, porque o Isaac foi o único homem da Bíblia que você não vê uma falha nele. Uma falha. E eu disse, não, ele teve falha. Eu vi a falha de Isaac. E uma das falhas de Isaac foi ele ter gostos. Ele dar lugar para um gosto dele, não era um pecado. Você entende o que eu estou falando? Não é pecado do que eu estou falando, irmãos. Simplesmente pecado. Às vezes a gente fica olhando para coisa de pecado. Aí, graças a Deus que eu não vejo mais vídeo pornô. Graças a Deus que eu não bebo mais. Graças a Deus, tudo isso tem que ser deixado, abandonado. Mas para uma plenitude, é preciso também nós tirarmos algumas coisas que nem são pecados. Comportamentos que nem sempre são pecados. Então, se você examinar, por exemplo, como está escrito, é para o nosso exemplo, a história de Isaac, ele é o filho da promessa, né, de Abraão, e ele teve 2 filhos. Isso está em Gênesis 25. A esposa dele, Rebeca, ficou grávida de gêmeos. Jacó e Esaú. Ou Esaú e Jacó, que Esaú foi o primeiro. Não é? Só que
o desenrolar da história é que o primogênito, que foi Esaú, que nasceu primeiro, aquele que nascia primeiro era o primogênito da família, ele herdava toda a herança. Tudo que dizia respeito ao pai, a maior parte era dele. Ele era vou dizer assim, o herdeiro espiritual. Vamos dizer assim, ele herdava as promessas. O primogênito herdava a maior parte da herança. A sociedade era patriarcal naquela época. Então, por exemplo, se o pai morresse, era o filho mais velho que se tornava o patriarca. Todos iriam obedecê-lo, inclusive os outros filhos, mas não, havia algo estabelecido espiritualmente desde aquela época. Amém? Então, Esaú e Jacó estavam no ventre de Rebeca, e eles lutavam, e teve uma confusão no ventre, uma briga no ventre da Rebeca, e Rebeca, não era besta nem nada, sabia de todas as promessas que passavam de pai para filho, foi consultar o Senhor para entender o que estava acontecendo. E aquela oração, Deus respondeu. E disse para ela, 2 nações estão dentro de você. E eles vão brigar. E a verdade é que o mais velho vai servir ao mais novo. Né? O mais velho vai servir ao mais novo. E aí a Bíblia continua contando a história deles, e diz que Esaú se tornou caçador. E diz que com 40 anos, e eles nasceram, Isaac tinha 60, e aos 40 anos de idade, Esaú pegou 2 mulheres cananeias como esposa, 2 cananeias como esposa. E a Bíblia diz que aquelas 2 mulheres causaram grande angústia em Isaac e em Rebeca. Aquelas mulheres foram muito ruins para eles, até porque a história de Isaac, a maioria conhece. Abraão mandou o servo dele buscá-la na família, para que ele não se misturasse com o povo que Deus já tinha dito que ia tirar da terra, porque era um povo pecador. Você está entendendo tudo isso? Amém? Deus estava rompendo com aquele povo. Deus não queria o povo dele misturado com aquele povo. Amém? E Esaú vai e casa com 2 mulheres logo. Pega logo 2 daquela terra. E Jacó era um homem mais de contemplação, mais de tendas, obediente, mais na casa, esperando a ordem do pai e da mãe para se casar. Como a Bíblia prova. Isso. Então a Bíblia mostra que Esaú era profano. Mas a Bíblia mostra que Isaac preferia Esaú. Você está entendendo? Nesse negócio todinho, a prova de que Esaú era profano, ele não ligava para as coisas de Deus, é que ele vendeu o direito de primogenitura. Olha só, ele vendeu por causa de um guisado, comida. Porque ele queria encher o bucho, ele disse que estava quase morrendo de fome, ó. Estava quase morrendo, o que adianta? Eu vou morrer? Claro que ele não iria morrer. Não é? Então, Jacó comprou a ele o direito de primogenitura porque ele era um cara irreverente. Ele era um cara que não tinha zelo pelas coisas de Deus. A primogenitura, meu irmão, tinha uma promessa. Abraão tinha recebido a palavra de Deus, Isaac era o herdeiro da promessa de que eles iam ser herdeiros de todas as nações da terra, e que Deus ia dar tudo aquilo a ele, ia dar toda aquela terra a ele, e pelo jeito, Esaú não acreditava nisso. Os sintomas é que ele não acreditava nisso. O que é essa besteira espiritual? O que é essa promessa? Ninguém vê nada disso. Eu quero encher a minha barriga. Eu quero desfrutar do que tem aqui na terra. Pelo jeito era isso. Você está entendendo? Era o comportamento dele, era o comportamento daquele mesmo povo que ele vivia ao redor. Amém? Resumindo, Jacó comprou o direito de primogenitura, mas Isaac amava tanto Esaú,
que ele ainda queria dar a bênção da primogenitura para Esaú, mesmo sabendo que ele era profano. Você está entendendo? A Bíblia diz que ele só não fez isso porque aos 110 anos de idade. Vou abrir aqui em Gênesis para ler para você. Gênesis 27. Aleluia. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Gênesis 27. Diz assim, ó. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú. Veja bem, ó. Tendo envelhecido e não podendo ver. Aos 110 anos de idade ele fez isso. Mais ou menos. 100, 110. Ele insistia em dar a bênção para Esaú. E a Bíblia diz que ele estava velho e cego. Velho e cego. Você sabia que... Você sabe com quantos anos Isaac morreu? Não? 180. Você está entendendo? Aos 110, ele estava velho e cego. Querendo fazer algo contrário à palavra. Querendo fazer algo contrário a Deus. Querendo fazer algo que Rebeca tinha tido a revelação de que, embora o costume fosse aquele, não era Esaú, porque ele era profano, era para ser Jacó. E ele insistindo naquilo, estava velho e cego. Amém? Aos 110 anos. Você está entendendo isso? Não. Quando você insiste em fazer aquilo que não é a vontade de Deus, por causa de uma preferência, você perde a visão espiritual e o vigor. Você perde o vigor espiritual e a visão, porque você insiste em fazer algo porque é o seu gosto. Porque eu quero dessa maneira, porque eu acho melhor isso. Você está entendendo? Era esse o comportamento de Isaac. Cego e velho, perdeu o vigor espiritual. E às vezes, irmão, nós somos tão amarrados na religiosidade. Nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja. Não importa. Você está entendendo? E Deus chamando para uma coisa melhor. E Deus querendo atrair para uma coisa melhor. Deus querendo trazer luz no entendimento. E às vezes a pessoa está amarrada naquele negócio. Naquele costume, não larga. Você está entendendo? Glória a Deus. Isaac, no capítulo 35, você lê, você vai ver, morreu aos 180 anos. Eu vou ler esse versículo aqui. Capítulo 35, de Gênesis ainda. Versículo 27. Se você olhar bem direitinho a hora da bênção, irmão, você vai ver que o Isaac, ele deu mole para Jacó ser abençoado depois. Ele foi perceber algumas coisas. No 35, 27, diz assim: veio Jacó a Isaac, seu pai, em Manré, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos, velho e farto de dias. Expirou Isaac e morreu. Pelo que a Bíblia está dizendo aí, foi uma velhice feliz. Você está entendendo? Foi uma velhice feliz. Velho e farto de dias. Irmãos, ninguém quer viver uma... Ele já estava velho aos 110, cego. Você acha que ele ia querer viver 70 anos nessa condição? Um homem que não conseguia identificar ninguém na cegueira? É claro que depois você vai perceber que ele volta a ter vigor e visão. Amém?
Você olhando a história, você vai perceber que Isaac volta depois a ter vigor e visão, porque aquilo que era errado não foi feito. Eu sei que muitos falam, foi engano, Jacó enganou, Rebeca enganou, mas o fundo espiritual é Deus não concorda com erro, irmão. Você acha que Deus concorda com engano? Você está entendendo? Houve sim o engano, mas não foi um engano prejudicial ao plano de Deus. Foi um engano para o acerto do plano de Deus. Amém? Morreu velho e farto de dias. Aí você olhando a história, você vai perceber que ele teve vigor novamente, que ele viveu bem novamente, porque ele ajustou-se ao plano de Deus. Amém? Muitas vezes, irmão, nós estamos fora do plano, por isso que a nossa vida está sem vigor. Por isso que nós perdemos a visão espiritual. Por isso que nós não conseguimos romper algumas coisas. Por isso que Paulo disse para Tito, vai naquelas pessoas, repreende severamente eles, vai, corrige eles, trate eles duramente. Para que eles possam corrigir posicionamentos, para que eles possam entender que não quebro, Deus dizendo, não quebro leis espirituais. Irmãos, você precisa analisar a sua vida. Você precisa conhecer o que é na sua vida. Não sou eu que vou dizer para você, não, irmãos. Você tem o Espírito Santo e você conhece a você mesmo, mas eu estou dizendo para você e alertando e talvez até sendo severo e agindo com você duramente como Tito. E alguns aqui eu estou dizendo de púlpito, eu vou corrigir. Eu mesmo vou chegar para corrigir. Comportamentos, coisas que estão fora da palavra. E eu já vou dizendo para você logo, não venha me corrigir. Você entendeu? Por quê, pastor? Porque eu sou autoridade. Amém? Agora você pode chegar para mim e me aconselhar. Dizer, pastor, o senhor não acha que o senhor está errando nisso? Pode. Você está entendendo? Eu só estou dando um princípio de autoridade. Você não é autoridade para repreender a autoridade. O princípio tem que ser respeitado. Amém? Você aceita o seu filho brigar com você? Vai já lavar a louça. Você aceita? Não. Lave a minha camisa. Você aceita? Sim ou não? Me dê logo R$100 aí, pai. Você aceita? Você está entendendo o que eu estou explicando para você? Eu espero que você compreenda isso. Você não aceita que o seu filho chegue para você e force você. Force a barra. Me dê logo R$100. Não, mas se ele chegar com um jeitinho, você, pai, eu estou a fim de ir ali, precisando comprar tal coisa, o senhor me dá R$100, você dá. Você está entendendo? Mas se ele disser, o senhor tem a obrigação de me dar, o que é que acontece com você? Você é pai como eu, o que é que acontece? O que é que acontece? Pode dizer. Coração fecha. Sim ou não? O coração fecha, irmão. Você pode até ter para dar, mas você vai dizer, mas você não fez a coisa da maneira certa. Eu estou querendo que você entenda. Amém? Porque que eu posso sim corrigir você. Você não pode me corrigir da maneira. Amém? Da mesma maneira. Mas eu aceito sim você chegar para mim e expor as falhas ou as condições que você pode achar que eu preciso mudar. Você está entendendo? Eu não quero que você me veja no erro e me deixe errando, não. Você está entendendo? Eu só estou te ensinando princípios espirituais. Princípios que precisam ser estabelecidos, porque a coisa na família de Deus é a mesma, é bem parecido com a família humana natural. Amém? Precisamos conhecer onde nós estamos falhando. Precisamos mudar, irmãos, para que nós sejamos sadios na fé. Para que nós tenhamos uma fé operante, uma fé que vai fazer realmente nós chegarmos onde a fé faz.
onde a fé traz tudo para nós. Onde a fé vai ser a marca do nosso sucesso. Onde todos vão olhar para nós, vão dizer, rapaz, pensa aí numa pessoa de sucesso, numa pessoa de fé. Ele faz a diferença no trabalho, ele faz a diferença em casa, ele faz a diferença nessa cidade. Essa igreja, irmãos, precisa fazer a diferença nessa cidade. Se nós vamos ser uma igreja só igual às outras igrejas, irmão, vamos sair daqui e vamos para as outras igrejas. Não precisa de mais uma igreja. Você está entendendo? Nós estamos abrindo pontos de pregação. Nós já vamos ter uns 5, eu acho, pontos de pregação aqui em Caucaia. Se for para a gente ser igual às outras igrejas, irmão, não precisa de mais uma. É só encher as que estão vazias. Você está entendendo? Se nós vamos fazer a diferença, temos que fazer a diferença. Se nós vamos ser mais uma igreja aberta, que nós sejamos uma igreja que toca a vida das pessoas de um modo diferente. Que nós sejamos aqueles que levam a palavra da fé. Que nós não sejamos aqueles que levam apenas mais a religião, mais uma religião. Qual é a tua religião? E nós não sejamos mais uma igreja que leva as pessoas apenas superstições. Ou vícios. Amém? Costumes. Nós não precisamos, o mundo não precisa mais disso. O mundo não precisa, amém? De mais religião, de mais costumes, de mais superstições. Se você fizer passar a noite no monte, é não sei o quê. Você está entendendo? Não precisamos mais de vendedores de bugigangas. Já tem. E que Deus abençoe eles. Mas nós não precisamos ser mais. Amém? Que nós cresçamos para uma fé sadia. Para homens e mulheres cheios da palavra, como era no início. Onde a Bíblia diz que todos viam a diferença entre eles. E Deus acrescentava os que haviam de ser salvos. Amém? Não sejamos mais, ou não sejamos só mais um ajuntamento de pessoas. Não sejamos apenas mais um lugar onde se vem no domingo à noite para descarregar a consciência para com Deus. Eu tenho que ir para o culto hoje. Hoje é dia de ir para culto. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que ir para a igreja. Que não sejamos mais, mas que a essência verdadeira esteja dentro de nós. E que isso seja a motivação saindo de dentro de nós. A alegria de servir a Deus. Não sendo mais pesado servir a Deus. Não sendo mais pesado estar no culto. Não importa se ele demora para terminar, se o pastor fala demais. Nós vamos encontrar um lugar de contentamento dentro de nós. De ter essa alegria de estar, não, eu estou aqui fazendo a coisa certa. Eu estou recebendo do Senhor. Ainda que esse pregador aí não fale nada legal, mas eu sei que eu estou aqui fazendo o meu culto para Deus. Eu estou dando o meu culto para Deus. E aí nós vamos fazer a diferença. E aí, se você estiver assim, você vai contaminar as pessoas. Até essa que está do seu lado. Amém.